Senhor presidente, depois dos aplausos de Vossa Excelência, os aplausos da sua bancada aqui na Assembleia Legislativa, não espero nada diferente, senão vaias ou silêncio. Mas não posso concordar com uma palavra dita por nenhum representante do PMDB no que diz respeito aos transportes públicos no estado do Rio de Janeiro. As minhas posições não têm nenhuma relação direta com os indicados, porque, na sua grande maioria, não os conheço. Mas entendo que, nesse processo de indicação para a AGETRANS, está acontecendo uma indicação absolutamente política. E uma indicação absolutamente política direcionada pelo partido que está destruindo os transportes públicos no estado do Rio de Janeiro. Portanto, não posso concordar. Não posso concordar que a AGETRANSP não valorize os usuários do transporte público do Rio de Janeiro e coloque sempre em primeiro lugar os interesses das empresas. Não posso concordar que depois de tantos problemas que tivemos com o metrô, depois de goteira dentro do metrô, depois de acidentes gravíssimos provocados no metrô, depois de linha paralisada no metrô, depois de acidentes graves que aconteceram com a Supervia, trem saindo do trilho, quantas vezes isso aconteceu somente neste ano no Rio de Janeiro? Será que é normal isso? A Supervia acha normal trem ficar saindo do trilho, colocando em risco a vida das pessoas? A AGETRANSP acha normal trem saindo do trilho, colocando em risco a vida das pessoas? Depois dos problemas que já tivemos com as barcas, e essa casa ainda concede aumento na passagem das barcas. Então, sinceramente, é preciso haver uma reformulação total na AGETRANSP. É preciso pessoas que não estejam comprometidas politicamente para que possa colocar em primeiro lugar o usuário dos transportes públicos do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está sofrendo com um trânsito caótico. E esse trânsito caótico do Rio de Janeiro, que foi considerado da cidade do Rio de Janeiro o terceiro pior trânsito do mundo e o primeiro do Brasil. Ganhamos até de São Paulo. Nunca imaginei que fosse chegar o dia em que nós ganharíamos de São Paulo. E se o trânsito está dessa maneira, é porque o transporte público, primeiro, a capacidade dele não é suficiente. Segundo, o serviço que ele presta é terrível e não serve para a população. Por isso a população não deixa o seu carro em casa e opta pelo transporte público. Então nós precisamos de uma reformulação total. E não é isso que vejo aqui. Me perdoe o senhor César Francisco Ferraz Mastrangelo, ex-diretor do metrô, que agora é indicado para fiscalizar o seu ex-patrão. Que maravilha! Não posso concordar com isso. Não posso concordar principalmente porque antes de ser diretor do metrô, o senhor César Francisco foi subsecretário do senhor Regis Fischner, braço direito do governador Sérgio Cabral, que está destruindo o transporte público do Rio de Janeiro. Me perdoe o senhor Arthur Vieira Bastos, ex-assessor de Cabral na Assembleia Legislativa, chefe de gabinete do secretário da Casa Civil, o senhor Regis Fischner, braço direito do senhor governador Sérgio Cabral. Não posso concordar com isso. Me perdoe a senhora Lucineide Marcha, não a conheço. Sei que a educadora tem um enorme respeito pelos professores. Ex-chefe de gabinete do senhor Paulo Melo, presidente dessa casa colocado pelo governador Sérgio Cabral, que está destruindo o transporte público do Rio de Janeiro. Quem escolhe alguém que não seja da sua inteira confiança para ser seu chefe de gabinete? Acho que nenhum de nós aqui faria isso.
Alguém para ser nosso chefe de gabinete tem que ser da nossa inteira confiança. E alguém que tem uma militância, uma vida dedicada à educação, e de repente vai parar na AGETRANSP para fiscalizar os transportes do Rio de Janeiro, as concessionárias de transporte do Rio de Janeiro, me parece uma indicação política do senhor presidente Paulo Melo, representante do PMDB nessa casa. Não posso concordar. Eu acho que o Rio de Janeiro merece muito mais nos transportes. Eu acho que o Rio de Janeiro merece principalmente uma fiscalização muito séria nos transportes, uma fiscalização que seja isenta, uma fiscalização que seja eficiente, eficaz, que possa trazer resultados para a população, porque infelizmente o que temos visto é, todas as vezes que vemos os problemas acontecendo no metrô, que é defendido pelo escritório de advocacia da primeira-dama, onde ela detém 60% das cotas do escritório de advocacia. Aliás, com relação à indicação do senhor César Francisco, ex-diretor do metrô e subsecretário do Regis Fischner, essa foi também uma indicação pessoal da primeira-dama Adriana Anselmo, cujo escritório de advocacia defende o metrô do Rio de Janeiro. Isso por si só já seria o suficiente para muitas ações do Ministério Público. Estamos cansados de ver os problemas acontecendo no metrô, na supervia, nas barcas, nos transportes públicos e depois o Estado dizer, multei a concessionária. Aí você vai olhar, a maior parte das multas nunca foi executada. Lamentável. Portanto, como líder do PR, encaminho um voto contrário a essas indicações políticas da AGETRANSP. Quanto aos demais que não citei aqui, terão meu voto favorável. Muito obrigada, senhor presidente.